A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Hoje a palavra do Senhor, o Senhor me deu, Ele me deu, literalmente Ele me deu. Eu não sabia o texto, mas Ele falou comigo o livro e o capítulo. E eu abri e era a história que o Senhor chama Gideão para libertar o povo de Israel dos midianitas. O que acontece? O povo de Israel, eles estavam fazendo aquilo que não agradava a Deus. E por causa disso, o Senhor deixou que os midianitas fossem contra eles. Por causa que o povo de Israel não estava fazendo aquilo que agradava a Deus. Vamos ler o versículo? E eu creio que o Espírito Santo vai falar muito conosco hoje, porque ele já falou demais comigo antes de eu começar a gravar esse vídeo. E eu peço a Deus que eu fale tudo aquilo que ele deseja que eu fale neste vídeo a você que está assistindo. Capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, como eu tinha falado. Versículo 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e cavernas e as fortificações. Por causa da perseguição dos midianitas, o povo de Israel fez covas e cavernas e fortificações nos montes para poder se esconder, dos midianitas. Porque toda vez que eles queriam plantar, os midianitas iam lá e saqueavam tudo. Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, destruíam a semeadura, o que eles plantavam, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Os midianitas, eles entravam lá para destruir tudo, para estragar a plantação, para roubar, para saquear, para destruir. O povo de Israel não conseguia, por isso eles fizeram covas, cavernas e fortificações para tentar se defender do povo midianita. No versículo 6, a gente vê que Israel empobreceu de tal maneira que eles clamam ao Senhor. No versículo 6 diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. No versículo 8, a gente vê que o Senhor envia um profeta para falar com o povo de Israel. E ainda no versículo 10, diz assim: e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Ele fala isso por meio do profeta. Calma aí que não começa no 10, eu vou voltar. No versículo 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse, que o Senhor mandou o profeta dizer: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Está falando de quando Moisés, é chamado por Deus para libertar o povo. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Deus tinha falado para eles guardarem os mandamentos do Senhor, os estatutos, as suas leis, as leis de Deus, que são para proteger a gente. A lei do Senhor é para proteção, é para que amemos ao próximo, para que não causemos o mal, Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Se você parar para analisar,
a primeira lei, né, que amarás o teu Deus de todo o teu coração, e não farás, a segunda que é não farás ídolo, nossa, embolou, para não fazer ídolo, não adorar outros deuses. As seguintes são todas de amor ao outro, ao próximo. O povo de Israel não guardou, por isso o Senhor permitiu que por 7 anos eles sofressem perseguição dos midianitas. E aqui o Senhor manda um profeta falar, olha só, eu livrei vocês da terra do Egito, mas vocês não me deram ouvidos, vocês não guardaram a minha palavra, vocês não guardaram o que eu mandei vocês fazerem. E aí o profeta do Senhor fala isso para eles, não destes ouvidos à minha voz, que a gente possa ouvir a voz do Senhor, que a gente possa obedecer ao Pai, porque a palavra do Senhor fala em Mateus, capítulo, eu acho que é capítulo 7. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Mateus 7. Eu acho que é, deixa eu só achar. Aqui, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, Jesus disse isso, entrará no reino de Deus. Nós precisamos obedecer. O Deus, né, do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus, é Pai, e Jesus ensina isso. Vocês precisam obedecer ao meu Pai, porque não adianta me chamar de Senhor, Senhor, me chamar eu, Jesus, de Senhor, Senhor, e você não obedecer ao meu Pai, à vontade do meu Pai. Ele está dizendo aqui, ó, tá em vermelho, porque são as palavras de Jesus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os mandamentos de Deus, os estatutos do Pai, é para que possamos guardar em obediência, para não praticarmos a iniquidade, né? Tanto de idolatria quanto de contra o nosso irmão. O Senhor Jesus fala, 2 mandamentos são os mais importantes. Amarás teu Deus de todo o coração e amarás o teu próximo como eu vos amei. Tem a parte que fala como a ti mesmo, mas em um dos livros, se eu não me engano, é João, não lembro o capítulo, fala, amarás como eu vos amei. É um amor amar o irmão como Jesus nos amou. Jesus deu a própria vida por nós. Esse é um amor que o Senhor Jesus nos convida a ter pelos nossos irmãos. Então, o Senhor manda, voltando a palavra, o profeta, né, lá. E aí, depois disso, o anjo do Senhor, ele vai até Gideão. Ele encontra Gideão e fala assim para ele, ó, no versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Isso é depois que o povo de Israel está passando por tanta perseguição que eles se voltam para o Senhor e clamam ao Senhor por libertação, para que o povo de Israel seja liberto daquela perseguição que os midianitas faziam. E aí o anjo do Senhor fala a Gideão dessa forma, mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que toda essa perseguição nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ele está falando, olha, cadê esse Deus? Esse Deus que fez o que nossos pais dizem pra gente. A gente não conheceu esse Deus. Os nossos pais, né, ele libertou os nossos pais. Mas cadê ele? Aí ele pergunta, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O Senhor realmente desamparou, mas ele desamparou, porque ele havia dito antes que aqueles que praticassem iniquidade, que adorassem outros deuses,
quando entrassem na terra prometida, a gente vê isso lá no livro de Josué, a gente vê isso lá no livro de Êxodo. Quando entrassem na terra prometida, eles precisavam guardar os estatutos do Senhor. Porque se eles não guardassem os estatutos do Senhor, o Senhor os desampararia. Mas não porque Deus escolheu abandoná-los, mas porque eles abandonaram. Eles abandonaram a Deus, eles desobedeceram a Deus, eles não quiseram mais ter Deus como Deus deles. Eles abandonaram a Deus, então Deus os desamparou. Vocês não querem, então eu vou deixar vocês por suas contas, pela conta de vocês. É um negócio que Deus, ele não nos abandona. E eu já falei isso em outro vídeo. Não é Deus que nos abandona, nós que abandonamos a vontade de Deus e o que Ele quer. E aí, por conta disso, Ele nos deixa. Ele nos deixa aí. Ele nos deixa. Mas não foi Ele que escolheu nos deixar. Ele só apenas deu o espaço que nós estávamos nos distanciando dele. É a gente que dá esse espaço. E aí Ele permite que a gente vá. Porque existe o arbítrio. Existe o arbítrio. O Senhor não nos colocou como máquinas e você vai ficar aqui e você é meu servo e você é isso. Não, o Senhor nos escolheu para filhos. E Ele nos orienta. Olha, eu sou seu pai, eu sei o caminho que é bom. Quando a gente vai para um caminho que é certo, fala, ó, não vai por esse caminho. E a gente vai lá e desobedece ao pai e à mãe. E aí vai pelo caminho errado. E aí Ele corrige e fala, olha, eu tô falando com você, não vai. E aí não dá ouvidos. Porque não foi nenhuma nem duas vezes que o Senhor, Ele corrigiu o povo antes, né, do povo sofrer o que sofreu. Olha, mandou profetas dele para falar, olha, se arrependa da sua iniquidade, se arrependa do que você tá fazendo. O que eles fizeram? Não deram ouvidos. Como a palavra de Deus diz aqui, ó, no versículo 10. Não deram ouvidos à minha voz. O Senhor mandou profetas, mas eles não ouviram. Eles não ouviram. Então, aí sim, o Senhor foi e deixou eles, desamparou eles. O Senhor, como pai, é que nem um pai, como eu falei. Ele vai, ele avisa, olha, não vai por esse caminho, que esse caminho é mau. A gente desobedece e vai. Ele fala, olha, se arrepende, filho, volta pra cá, volta pra perto de mim. Isso que você tá levando, o que você tá fazendo, é um caminho de morte, é um caminho que vai te levar vai te fazer mal. É um caminho que você vai sofrer, é um caminho que vai acontecer, vão prejudicar você. Deus está falando, como o nosso pai diz. E aí ele vai, continua naquele caminho, escolhe não ouvir. O filho desobediente, escolhe não ouvir. Aí o que acontece? O pai vai obrigar alguma coisa? Não. Vai deixar, porque o pai vai pensar assim, deixa ele aprender sozinho. Porque eu falando não tá adiantando, então ele vai aprender sozinho. Infelizmente, na dor. Mas ele vai aprender. Mas quando se arrepende e volta para os braços do Pai, e Ele é o nosso Pai, o Pai está de braços abertos para receber. O nosso Pai Celestial está de braços abertos. Jesus Cristo, Ele é o meio. Ele é o meio, Ele é o caminho. É por meio dele que temos com o Pai parte. Nós temos parte com o Pai Celestial por meio de Jesus Cristo. E Ele nos chama, olha, não vai para aquele caminho, mas se formos, Ele chama para o arrependimento. Mas se não nos arrependermos, a gente vai e se machuca. E Deus sim, né, nos deixa aí para a gente ver se a gente aprende por meio da experiência. E depois Ele chama para perto. E se você clamar ao Senhor, clamar a Ele, Ele ouvirá a tua voz. E se você se arrepender, Ele te perdoará por meio de Jesus Cristo e te trará de volta para Ele. Aqui o anjo do Senhor apareceu a Gideão para Gideão libertar o povo. Vê, o povo por 7 anos sofreu. E o povo clamou ao Senhor. E Deus, como um pai amoroso, falou, olha, não importa o que vocês fizeram no passado, mas vocês estão me clamando. Eu sou bom, eu sou um Deus bom. Vocês são o meu povo, vocês são os meus filhos. Eu vou libertar mais uma vez. Vocês me conhecerão não pelo que os seus pais, eu libertei os seus pais no Egito, mas pelo que eu estou fazendo com vocês agora. É pelo que eu faço. Deus, Ele é amor. Deus é justiça. Deus é Pai. Ele é um Pai amoroso.
e Ele não quer que a gente ande na iniquidade. Aqui, ele fala para Gideão. Então, versículo 14, o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aqui o Senhor fala com Gideão. Porventura, não te enviei eu? Eu escolhi você para libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. O Senhor escolheu, libertar da mão dos midianitas, não porque o povo era um povo bom, não porque o povo de Israel tinha feito algo bom, mas porque Deus é Deus, porque Deus é o nosso Pai, e porque o povo de Israel clamou e ele teve misericórdia. Ele escolheu um homem, Gideão, para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Que a gente conheça esse Pai que Deus é, esse Pai amoroso, que você conheça, busca conhecer, não pelo que eu estou dizendo a você, mas busca conhecer esse Pai. Pede orientação a Ele, pergunta a Ele, fala, Senhor, eu quero conhecer esse Pai. Eu, por muito tempo, eu conhecia a Deus pelo que a Bíblia me diz e pelo que eu ouvia do que falavam. Mas eu comecei a perguntar, Senhor, eu quero te conhecer pelo que o Senhor me diz de você. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero saber, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero conhecer você como Pai. A palavra me diz que você é o meu Pai. E a palavra me diz que todo aquele que crê no seu Filho é seu filho. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é filho de Deus. E eu quero conhecer o Senhor. Não pelos que os outros falam, não pelo que a palavra diz. E é algo muito poderoso que a palavra diz, a experiência que eles passaram. Mas eu quero viver experiências na minha vida. E como? A partir desse momento o Senhor passou a se mostrar Pai na minha vida. Que você possa hoje, ora ao Senhor, clama a Ele. Se você está afastada dele, afastado dele, clama a Ele, porque Ele é Pai. Se você já esteve nos caminhos dele, mas você por alguma razão praticou iniquidade, se por alguma razão você saiu da presença dele, se distanciou, nem sabe por quê, às vezes você se distanciou, nem sabe, mas quando você percebeu, você já estava fora da presença de Deus. O Senhor quer que você saiba, e Ele me mandou hoje você te dizer isso. Eu estou aqui, eu ouço o teu clamor, ora a mim, se arrependa. Se arrependa, porque eu vou te livrar. Eu vou te livrar do que você está passando. Eu vou te livrar dessa aflição. Eu vou te livrar dessa perseguição, desses que estão te perseguindo. Porque eu sou Deus, porque eu amo, porque eu sou o seu Pai. Ainda que você não tenha feito algo bom, mas se você se voltar para mim e se arrepender, eu olharei dos altos céus, ouvirei o seu clamor e te perdoarei por causa do meu filho, o que o meu filho Jesus fez. Jesus, o próprio Filho de Deus, veio para que nós possamos nos reconciliar com o Senhor. Essa é a palavra de hoje. Ainda tem outras coisas, né? O Gideão, ele pede um sinal a Deus e Deus dá um sinal. Na verdade, Deus dá 3 sinais para Gideão. Os 2 da lã e o sinal que ele pede para que espere, que ele ia preparar um cordeiro. Calma aí, ele ia preparar um cabrito. Então, Deus deu 3 sinais a ele, que estaria com Gideão e que libertaria o povo de Israel, e ele o fez. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, é um Deus de sinal, é um Deus que fala. O meu Pai, Ele fala comigo, glória a Deus, todos os dias. E Ele é o seu Pai. Se você crê no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, Ele é o seu Pai. E Ele fala hoje para você, olha, eu sou o seu Pai. Eu libertarei você. Você só precisa se voltar para mim. Você precisa se voltar para mim. Eu não sou invasivo, eu bato a porta. Aquele que entra para roubar, matar e destruir, aquele que entra sem pedir permissão, é o inimigo. Mas eu não. Eu sou Deus.
amoroso, o Deus santo, o Deus justo que não tolera iniquidade. Eu não tolero iniquidade, ele diz. Mas eu estou aqui te falando. Abra a porta do teu coração, glória a Deus. Abra a porta do teu coração para que eu entre, e eu entrarei em sua casa e cearei contigo. Que você abra. Eu estou sentindo tanta unção de Deus agora. Eu estou sentindo. E eu sei que o Senhor está falando isso para você. Se você abrir a porta do teu coração, Deus está disposto. Ele está disposto. E é o que Ele quer, é o desejo do coração dele. Se você se arrepender, Ele entrará no teu coração. E o Espírito Santo dele retornará para habitar contigo todos os dias. Deus quer conversar contigo em intimidade. Deus quer se mostrar Pai para você. Ele quer que você sente à mesa com Ele. Ele quer te chamar para conversar como Ele conversava com Adão e Eva no jardim. E Ele fala. Peça ao Senhor para que você possa conhecer Ele como Pai. Que você possa receber ao Espírito Santo de novo aí na tua casa nesse momento. E que Deus possa, a partir de agora, estar contigo. O que nos afasta de Deus, é a iniquidade. Mas o que nos aproxima de Deus é Jesus Cristo. Por meio de Jesus vencemos o pecado e a morte. E Jesus já venceu o mundo. E quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele é o Senhor, então nós obedecemos ao nosso Senhor. E Ele é o nosso Salvador. Não importa a iniquidade que você cometeu no passado. O Senhor fala que lançará no mar mais profundo e Ele não lembrará. A culpa que vem tentando te afastar de Deus, falando, olha, você fez isso, você não pode se aproximar de Deus. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não importa o que você fez, se você se arrepender. Porque aquele que é Deus, que está sentado, na verdade, à direita do trono de Deus, Jesus Cristo, Ele já levou sobre Ele todos os pecados. Ele já levou sobre Ele os seus pecados, se você crê nele. Essa é a palavra de hoje. Se você crê no Senhor, volte-se para Ele. Peça perdão, se arrependa. Arrependimento não é choro. Arrependimento é mudança. É mudança de atitude. Isso é arrependimento. Se o Espírito Santo de Deus falou com você neste dia, eu te peço, mude o seu comportamento e o Senhor lançará toda a iniquidade que você já cometeu no mar do esquecimento. Ele não lembrará e Ele te perdoará e Ele te tratará como filho amado dEle. E Ele te ensinará, o próprio Deus te ensinará por meio do Espírito Santo a andar nos caminhos dEle, até que o nosso Senhor Jesus volte para nos salvar. Essa mensagem poderosa de hoje que o Senhor me deu. E eu te peço, se você recebeu essa mensagem, e se você sabe quem precisa receber essa mensagem, encaminha para essa pessoa, não deixa essa mensagem só para você. Se essa mensagem transformou a sua vida neste momento, eu te peço, encaminha para aquele que o Senhor tocar no seu coração, porque Deus, Ele traz a memória. Sabe como Deus fala com a gente? Às vezes a gente espera Deus falar com vozes na nossa mente, a gente ouvir, e realmente Ele fala, eu já ouvi, mas Ele também fala o tempo todo, nos direcionando em pensamento. Se o Senhor direcionou o seu pensamento a alguém que você deve enviar esse vídeo, não pensa duas vezes, só envia. E o Espírito Santo do Senhor fará o que Ele precisa fazer. Porque não sou eu que convenço. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Essas palavras que eu falei para você nesse vídeo, não fui eu
né, que te convenci. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado. É o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado. E é Ele quem produz o arrependimento no nosso coração. É por meio dele que nos voltamos para Deus. O Espírito Santo de Deus nos leva para Ele. Então, mesmo que você ache essa pessoa não vai entender, essa pessoa não vai ouvir, envia para essa pessoa, porque é o Espírito Santo de Deus que faz. É o Espírito Santo de Deus quem convence. Nós devemos fazer só a nossa parte. Se Deus mandou eu gravar o vídeo, eu vou lá e gravo. Se Deus mandou eu falar, eu vou lá e faço. Se Deus mandou você enviar algo a alguém, você vai lá e envia. Se Deus mandou você dizer, você vai lá e faz. Só tenha cuidado de discernir o que é a voz de Deus e o que não é. Fora isso, se Deus mandou fazer, vai lá e faz. Essa é a palavra. Eu agradeço a oportunidade que Deus me deu, que Ele continue me dando oportunidades de estar aqui para pregar, para trazer a mensagem da parte dEle. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.